Boa tarde. É com grande alegria que estamos aqui reunidos sob a égide do nosso Senhor Jesus Cristo para o nosso Evangelho no Lar. Agradeço a presença de todos no chat. A leitura preparatória de hoje é do livro Vida Feliz, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco, capítulo 117. Reserva um breve tempo entre os teus deveres para a beleza. Desperta cedo, a fim de acompanhar o nascer do dia, embriagando-te com a pujança da luz. Caminha por um bosque silenciosamente, aspirando o ar da natureza. Movimenta-te numa praça deserta e reflexiona em torno da grandiosidade do mar. Contempla uma noite estrelada e faze mudas interrogações. Contempla uma rosa em pleno desabrochar. Detente ao lado de uma criança inocente. Conversa com um ancião tranquilo. Abre-te à beleza que há em tudo e adorna-te com ela. Depois dessa linda página de Joana, vamos para a nossa prece inicial. Divino amigo de todas as horas, nosso mestre amado Jesus. Deus, nosso Pai de amor, bondade, misericórdia e justiça infinitas. Aqui estamos mais uma vez, Senhor, reunidos em vosso nome para o estudo do vosso Evangelho. Esse Evangelho que é o nosso roteiro de luz por toda a nossa vida, por todas as nossas encarnações. Que os bons espíritos, os mentores espirituais da nossa casa de oração Prozedem, os nossos anjos guardiões, que fique conosco nesse momento para nos tornar fácil a palavra, para que todos entendam as lições que agora serão ministradas, as lições que Jesus nos deixou. Fica conosco, Mestre amado, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Leitura do Evangelho é do livro Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, parábola do fariseu e do publicano. Está em Lucas, capítulo 18, versículo do 9 ao 14. E contou também essa parábola para alguns, que persuadidos em si mesmos de serem justos, desprezavam os restantes. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava, dizendo a si mesmo estas coisas: Ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como os demais homens, exploradores, injustos e adúlteros. Nem também como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana. Pago o dízimo de tudo quanto adquiro. O publicano, porém, de pé, à distância, não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia no seu peito, dizendo: Ó Deus, tende compaixão de mim, pecador. Digo-vos, este desceu para casa justificado, porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será exaltado. A reflexão dessa parábola foi baseada nas seguintes obras: O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, Estudo aprofundado da doutrina espírita, parte 1 da FEB, livro 2, Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá Schutel, Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligares. A parábola do fariseu e do publicano coloca em evidência os malefícios do orgulho,
os benefícios da humildade e a maneira correta de orar. Para um perfeito entendimento dessa parábola, precisamos conhecer o que significa fariseu e publicano. Então vejam, os fariseus eram seguidores de uma das mais influentes seitas do judaísmo. Demonstravam grande zelo pelas suas tradições teológicas. Cumpriam meticulosamente as práticas exteriores do culto e das cerimônias estatuídas pelo rabinismo, dando assim a impressão de serem muito devotos e fiéis observadores dos princípios religiosos que defendiam. Na realidade, porém, fingindo-se virtuosos, ocultavam costumes depravados, mesquinhez, secura de coração e, sobretudo, muito orgulho. Publicanos eram os arrecadadores de impostos públicos exigidos pelos romanos ao povo judeu, e que durante o exercício do seu trabalho tinham oportunidade de juntar fortuna pelo abuso das arrecadações. Eles eram odiados pelos judeus e desprezados pelos romanos. O povo hebreu foi monoteísta desde a sua origem. A missão sublime dessa raça foi a de trazer à Terra o culto de um Deus único, supremo Criador do universo. E essa crença constitui a base da religião dos israelitas. Moisés deu ao seu povo duas espécies de lei: as leis espirituais, que tratavam das relações do culto devido a Deus, e as leis materiais, que regiam a nação politicamente. Aos poucos, o que foi que aconteceu? As leis espirituais foram esquecidas e substituídas por um sistema de práticas exteriores. E os escribas e fariseus, encarregados de zelarem pela religião de Moisés, moldaram-na de acordo com as suas conveniências, de maneira que a lei existia para os outros e não para eles. Era aquela história, né, do que faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Isso é um alerta para que os espíritas vigiem e zelem muito bem pela doutrina espírita, a fim de que ela prossiga sempre iluminando as consciências, purificando os corações, segundo o Evangelho, e jamais permitindo que nela se misturem práticas que lhe alterem a pureza e a simplicidade primitiva das lições do Cristo. Então, é o Evangelho redivivo, aquele Evangelho puro e simples que Jesus veio nos trazer. O essencial para que cada um consiga o seu progresso espiritual é cumprir rigorosamente seus deveres e observar as leis divinas tão bem estabelecidas por Jesus, nos seus exemplos e ensinamentos. Porque Jesus, além de vir à Terra para nos ensinar, para trazer a boa nova, ele exemplificou. O homem verdadeiramente religioso traz consigo o coração puro e uma consciência tranquila. Tolera o modo de pensar dos outros, por não se julgar o único detentor da verdade. Cultiva a pureza de pensamentos, de palavras e de atos. Virtudes essas que Kardec coloca no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, chamado O Homem de Bem. É importante por todos nós a leitura e releitura desse item, para que nós, que queremos nos tornar um homem de bem, um ser humano de bem, possamos seguir tudo que está ali preconizado. Nessa parábola, Jesus monta um cenário em que dois homens estão em um templo, que é um espaço destinado às práticas religiosas, ao louvor e agradecimentos e também súplicas a Deus. Mas também podemos entender como o centro ou a essência do nosso mundo íntimo, esse templo que ele fala, né?
onde estão gravados nossos sonhos e ideais. Como já conhecemos um pouco dos fariseus, sabemos que, em geral, eles têm uma visão assim bem focada e passam pela vida quase sempre indiferente às necessidades dos semelhantes. E eles eram os doutores da lei, né, naquela época. São pessoas cultas, mais vaidosas do saber que possuem. Eles possuem muito saber, eles são bem estudiosos. E são exigentes às pessoas que lhes são subordinadas. O espírito farisaico retrata, infelizmente, muitos de nós, estudantes da doutrina, empenhados na luta do crescimento, mas ainda distanciados do amor. Vejam que na parábola, o fariseu usava na sua oração expressões que demonstram orgulho, vaidade, falta de caridade. Apesar de adquirir a postura de estar de pé, como uma forma de demonstrar respeito, a sua oração não era de louvor a Deus, e sim uma exaltação das suas próprias virtudes, quando dá graças a Deus por não ser como os demais homens, que ele classificou como corruptos, injustos e adúlteros, se arvorando como o único virtuoso. E ainda completa quando diz: nem ainda como esse publicano, indicando o desprezo que sentia pelos cobradores de impostos, revelando imaturidade espiritual, desaprovando alguém apenas pela sua profissão. Pelo menos, nós conhecemos dois publicanos, né, bem assim diferentes, que eram homens de bem, conhecemos através do Evangelho, que são Mateus, o apóstolo, e Zaqueu. No final da sua oração, o fariseu ainda lembra a Deus que jejua 2 vezes na semana e que dá o dízimo, evidenciando que seu interesse não era a difusão e a vivência da palavra de Deus, mas as manifestações de cultos externos. Jesus não prescreveu jejuns alimentares aos seus discípulos. O jejum que cada um de nós necessitamos é o jejum dos maus pensamentos, de palavras grosseiras e de ações contrárias ao bem. O Espírito Lacordaire, no capítulo 7, do item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: o orgulho é o terrível adversário da humildade, e que a humildade é uma virtude do bem muito esquecida entre nós. Nessa parábola, a humildade vem representada pela oração do publicano, que nem se atrevia a levantar os olhos ao céu, e se reconhecia como pecador e pedia a misericórdia divina. Jesus aprova o comportamento do publicano, dizendo que ele retornou justificado para casa e que qualquer um que a si mesmo se humilha será exaltado, já que o publicano conhece os seus defeitos e a sua humildade, e isso ajudará a corrigi-los. O fariseu não proferiu uma prece, e sim uma vaidosa autolouvação. E Jesus definiu claramente as qualidades da prece, como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando orardes, não vos ponha em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Então veja aí o modo de orar que Jesus nos ensinou. O indivíduo que se orgulha das suas altas posições, que ocupa na terra, desperta humilhado no mundo espiritual. Porque honras, títulos, fortuna, tudo fica aqui. Ao passo que o indivíduo que viveu sem orgulho e sem vaidades, cultivando a fraternidade, ao desencarnar, é bem recebido no mundo espiritual, onde nada terá do que se envergonhar. Carregou na sua bagagem os tesouros imperecíveis
que as traças não corroem e os ladrões não roubam. Sejamos severos conosco, brandos e indulgentes com os outros. A humildade sincera é o melhor agente da reforma individual. O progresso será sua consequência. Por isso que ela é a virtude que mais brilha nos espíritos superiores e a que eles mais recomendam como fundamental para a nossa salvação. Quis o mestre nos mostrar com essa parábola que o orgulho de seita, o orgulho de classe, o de família e o pessoal é muito prejudicial à nossa evolução. O orgulho, segundo Caiba Schutel, é o dragão devorador que destrói todas as qualidades do espírito, enquanto a humildade, ao olhar de Deus, nos eleva à dignidade dos justos. Então, amigos, espero ter acrescentado com essas reflexões um maior entendimento sobre esta parábola e agradeço a presença de todos. Vamos para a nossa prece de agradecimento. Querido Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, a oportunidade do trabalho, a oportunidade do estudo do vosso Evangelho. Pedimos, Mestre amado, que nesse momento as vossas palavras, os vossos ensinamentos encontrem no nosso coração a terra fértil, capaz de produzir 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Assim, Mestre Jesus, nós agradecemos também aos espíritos que nos acompanharam nesse momento para esse esclarecimento sobre a parábola do publicano e do fariseu. Fica conosco, Mestre amado, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Gratidão pela presença de vocês. Até o próximo Evangelho no Lar do Prosebem.